Em março de 2003, começou a ser difundida a animagogia, uma teoria espiritualista criada entre os anos de 2001 e 2003, através de reuniões mediúnicas com espíritos que afirmavam trabalhar na equipe do Dr. Bezerra de Menezes. Em 2001, eu tive meu primeiro contato mediúnico. Eu estava num espaço que eu tinha aqui na cidade e dois médiuns apareceram, o Carlos e o Joffer. E eles falaram que tinha um espírito que queria falar comigo. Esse espírito se manifestou como o Dr. Felipe, incorporou em um dos médiuns e nós fizemos uma reunião, foi a minha primeira reunião mediúnica. E nesse trabalho mediúnico incorporavam o Felipe, que ele se identificava como médico da equipe do Bezerra de Menezes, o Folha Verde, que era um índio, o Pai Tomé, que era um preto velho, e outras entidades. E o nosso trabalho começou a ser questionado por algumas pessoas, que perguntavam: o que vocês fazem? É espiritismo? É umbanda? É budismo? Eu falava: é um pouco de tudo. Um dia eu estava lendo um livro chamado O que é Ação Cultural, do professor Teixeira Coelho, da ECA, que faleceu acho que ano passado. E ele criticava o termo animação cultural. Ele falava o seguinte no livro dele, que o termo ânima vem de alma, coisa de outro mundo. Então, como ele era materialista, né, ele defendia o termo ação cultural, ao invés de animação cultural. E quando eu li esse livro, falei: olha, tive aquela sacada, né? Falei: olha, por que não usar então esse termo? E aí eu intuí animagogia, algo como educação espiritual. A animagogia pressupõe que somos seres espirituais vivenciando uma experiência humanizada. Somos seres multidimensionais, vibrando simultaneamente em 4 dimensões, que didaticamente são divididas em logosfera, que é a dimensão em que vibra o espírito, que não sabemos o que é, apenas que foi criado à imagem e semelhança de Deus. O espírito não é humano, mas na fase em que nos encontramos, humaniza-se para vivenciar suas provas, missões e expiações. Apesar de ser puro e perfeito, o espírito, ao ser criado, não tem experiência de vida e sabedoria, que adquire sim ao longo das encarnações, nas diferentes fases da evolução. A nossa concepção, ela foi trazida pelo pai Joaquim de Aruanda, o preto velho. Ele dá um exemplo interessante. Ele fala assim: quando o espírito é criado, ele é como se fosse uma lâmpada de 100 watts. Todos são 100 watts. Não tem um que tenha 10 watts, outro 50, outro 100. Todos são 100 watts, todos são iguais. O que acontece? Quando inicia a fase humanizada, você tem o ego, né, que é esse personagem, que é um agregado ao espírito. E impede o espírito de brilhar. Então o espírito não brilha. Então quanto mais o espírito se desliga do ego, mais ele brilha. Então quem está de fora olha e fala assim: olha, esse aqui tem um brilho pequeno, esse aqui tem um brilho grande. Esse aqui é mais evoluído que aquele. Mas não, o brilho é igual. Só não está se manifestando porque o ego não está permitindo. Noosfera é a dimensão em que vibra a alma, ou o espírito humanizado. A alma seria o self, ou a individualidade reencarnante. É nessa dimensão que as provas são escolhidas. As expiações são aceitas, assim como as missões que cada um deve realizar. Vamos imaginar, o espírito na fase humana, que nós estamos vivendo, fase humanizada. Então, esse ser humanizado é que vai reencarnar. Ele vai escolher um gênero de provas. E, em função dessas provas, vão acontecer situações que para o ego vão ser positivas ou negativas, boas ou más. Mas são necessárias para aquela aprovação. Então, eu digo que acha que é o mal, dali a algumas décadas, a gente vai ver que foi bem, porque foi aquilo que nos ajudou a dar um salto, a vencer uma situação, vencer uma prova e chegar onde nós estamos hoje.
né? Então essa questão do bem e do mal é bem relativa. Então assim, não existe na animagogia, por exemplo, o demônio, no sentido que algumas igrejas evangélicas colocam, né? Que seria aquele mal eterno, quase tão poderoso quanto Deus, né? Então, na verdade, o que a gente chama de mal são situações que são criadas em função das provas que nós temos que passar. E conforme nós vamos evoluindo, né, vencendo essas provas, esse mal também vai diminuindo. Então, o mal é relativo. Ele existe para que a gente possa escolher o bem, né? De certa forma, mais ou menos por aí. É importante ressaltar que para a animagogia não há diferença entre o espírito que vivencia a fase animalizada e o que vivencia a fase humanizada. O segundo terá apenas mais experiência de vida e sabedoria, pois já passou pela fase anterior. Mas, em cada fase, a alma será distinta. A alma do animal é diferente da alma humana. Cada uma adequada para aquela na qual o espírito se encontra. No que se refere à fase humanizada do espírito, é nesta que passa a existir a lei de causa e efeito, ou do karma, onde se escolhe o que se semeia. A alma, enquanto uma individualidade reencarnante, não é homem ou mulher, branco ou preto, entre outras possibilidades de escolha. Qual que é o objetivo da encarnação para nós? É que você aprenda a viver com uma consciência ou uma sensibilidade espiritual a tua vida encarnada e humanizada. Então, quando você nasce, quando nós nascemos ou encarnamos, é o ego que domina. A gente vive em função do ego. Aos poucos, a gente vai despertando esse lado espiritual e vai mudando nossa resposta em relação ao que acontece. Então, quando você consegue viver a sua vida encarnada com uma consciência e uma sensibilidade espiritual, você vence o ego. Psicosfera é a dimensão em que vibra o ego, a persona ou a consciência humanizada da personalidade criada. O ego já tem aí uma forma e também um corpo, o chamado corpo astral, também chamado de perispírito. Na animagogia, a gente tem uma concepção de ego um pouquinho diferente. O ego é o personagem que o espírito vai criar para cada encarnação. Então, a cada encarnação nós temos um ego novo, um personagem novo. Então, esse ego é como se fosse um avatar de videogame, que você vai construir ali, vai modelá-lo. E esse avatar, né, esse ego, ele vai ter características que vão ajudar a viver a prova dele. Então, você pode encarnar homem, mulher, preto, branco, de uma classe social mais elevada ou mais baixa, em função das provas que você quer passar. Qual que é o objetivo da encarnação? É você vencer o ego, né? É você conseguir superar as informações que o ego vai trazer e conseguir despertar a tua essência espiritual. Então você vai viver aquele personagem, mas com a consciência do espírito e não do ego. Então esse que é o desafio. Então assim, na nossa concepção, antes de encarnar, é necessário que o espírito se desligue do ego anterior para poder escolher um novo ego. Porque enquanto ele estiver vinculado a um ego, ele não consegue fazer escolha. Porque o ego já é fruto de uma escolha. Então não tem como o ego escolher, né? Então, por exemplo, Chico Xavier, Bezerra de Menezes, Adilson, são egos, não são o espírito, né? É mais um personagem que aquele espírito viveu ao longo da sua vida, né? Então, o espírito tem uma vida e várias existências. Em cada existência é um ego que ele cria, em função do que ele quer aprender, em função do aprendizado, né, que ele tem que passar. Biosfera é a dimensão em que vibra o nosso corpo físico. O objetivo do processo de encarnação, segundo a animagogia, é vencer o ego, ou seja, viver com consciência espiritual a vida humanizada do espírito. Para isso, é preciso ter habilidade espiritual, ou seja, colocar em prática os atributos do espírito em situações em que os atributos do ego são os predominantes. A Terra, enquanto um mundo de provas e expiações,
é nutrida pelo egoísmo. Daí ser mais fácil agir ou reagir ao que nos acontece através do ego. E na apometria a gente usa muito isso, ajudar aquele desencarnado que se manifesta a despertar essa consciência espiritual. Porque ele sofre ou é obsessor porque ele está preso ao ego. Ele viveu na Terra. Por isso que ele sofre com alguma coisa que aconteceu com o ego dele. A hora que ele consegue se desligar e pensar como espírito, aquilo é mais uma experiência como outra qualquer. E aí ele se desvincula e ele consegue dar vamos dizer assim, entre aspas, um salto quântico. Se acontece na Terra, ele vence o jogo. Se esse desvinculamento acontece no plano espiritual, é como uma corrida de Fórmula 1, que você ultrapassa o outro carro depois que cruzou a linha de chegada. Aí não vale, né? Então, para valer ponto, tem que ser na Terra. Do outro lado, vai acontecer com certeza, mais cedo ou mais tarde, até para poder fazer uma nova escolha. Então, o espírito ele só vai conseguir fazer uma nova escolha depois que ele se desvincular do ego. E ele vai poder avaliar aquela encarnação, vai poder perceber o que ele acertou, o que ele errou, e planejar uma nova encarnação e criar um novo ego. Então, o ego, na nossa concepção, é isso. É o personagem que o espírito cria a cada encarnação. Ao longo das encarnações, adquirindo mais sabedoria de vida e experiência, o espírito humanizado vai aprendendo a vencer o ego e a vencer a fase humanizada, capacitando-se para a seguinte fase, a fase angelical. Então, a animagogia, enquanto uma teoria, vai te explicar por que existe a encarnação e como você vence ela, né? Então, como você vai vencer a vida, né? A animagogia não te ensina a vencer na vida, mas te ensina a vencer a vida. E aí, precisar de menos encarnações aqui na Terra.